E a todos vocês que estão aí hoje. É um prazer estar aqui, tendo a oportunidade de compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu conheço praticamente há 25 anos, que é a área de nutrição celular. Ok? E vou contar um pouco da minha história para quem não me conhece, para que vocês tenham a oportunidade de saber, né, de onde que eu estou vindo com essas informações todas. Deixa eu só abrir minha tela aqui. Mas eu sou Marco Aurélio Pacifici, eu sou de Belo Horizonte, mas estou morando em Uberlândia. Casei de novo, estou com um filhinho de 7 anos. Tem mais 3 que estão aí rodando pelo mundo, eles moram nos Estados Unidos. Mas para vocês me conhecerem é o seguinte, eu tenho 42 anos de experiência na área de treinamentos, de desenvolvimento pessoal. Eu sou professor de metafísica, sou proprietário de um instituto com o meu sobrenome, voltado para a metafísica aplicada. Em outras palavras, como é que você utiliza o seu potencial interior para conquistar e realizar suas façanhas no mundo, conquistar seus sonhos, ok? Isso tudo tem a ver não só com desenvolvimento pessoal, mas também com a capacidade de você utilizar uma habilidade consciente de pensar para criar a realidade que você deseja, ok? E há 25 anos atrás, eu conheci profundamente sobre nutrição celular e de lá para cá eu me especializei. Eu fui treinado nos Estados Unidos e, em consequência disso, eu praticamente dediquei grande parte do meu tempo nesse período em ajudar a transformar a vida das pessoas, mostrando que, pelo simples fato de elas se nutrirem corretamente, o corpo se transforma. Faz seu próprio milagre no sentido de se auto-perpetuar. E aqui, antes da gente entrar no assunto, porque o assunto é muito profundo e demora muito, eu vou mostrar hoje, como tópico, de que maneira você vende uma ideia sem praticamente estar vendendo, mas induzindo a pessoa a comprar, criando no cliente o desejo de compra. Okay? Então, eu vou mostrar alguns aspectos com relação à venda e, no final, eu vou apresentar uma sequência que pode ser utilizada de maneira que, gradualmente, você vai criando esse momento, essa força, né? Esse desejo da pessoa realmente tomar a decisão por conta própria, ok? E de maneira que a coisa espontaneamente ocorra, sem que haja essa sensação de que algo esteja sendo vendido para a pessoa, ok? Muito bem, eu sou escritor, além de professor na área de metafísica, eu tenho livros, tudo voltado para o autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Durante 16 anos eu fui treinador desta empresa, tida como a maior empresa de treinamentos do mundo, que é a Dale Carnegie Institute, sediada em Nova York. Foram mais de 5.000 alunos que eu praticamente ajudei a se transformarem, ok? Então, é uma área que eu desenvolvi uma paixão tremenda. E praticamente é o que todos nós aqui, como consultores, né, como distribuidores independentes, levando uma mensagem inédita para o mercado, trata-se de um assunto que todos nós deveríamos conhecer. Então, sugestão, né, para vocês, leiam esses livros, porque tem tudo a ver com o nosso trabalho, ok? Relacionamento com o seu cliente, relacionamento com o seu downline, com o seu distribuidor cadastrado, com a sua equipe, tá certo? E a habilidade de você saber se administrar, ok? Em termos de inteligência emocional. Tá aí, ok? Fica aqui minha sugestão. Então, é isso aí. Vamos entrar, então, no assunto, considerando que essa questão da venda, ela precisa ser, de uma certa forma, feita da forma mais ética, mais lógica possível, no sentido de que você não esteja forçando a barra, ok? Então, para que a gente tenha sucesso em vendas,
Existem algumas questões que a gente tem que considerar. E isso aí vai depender da sua capacidade de ser, primeira coisa, consciente de seu propósito de vendas. Qual que é o seu propósito de querer vender, no nosso caso aqui, os produtos da OmniLife? Tem que ter uma razão. Você tem que associar essa atividade a um objetivo, a uma missão, a um sentido mais amplo de propósito de vida que você tenha, ok? Porque senão a coisa parece que não faz muito sentido. E para que você realmente tenha satisfação e saiba conscientemente o que você está fazendo, é importante você associar todas as suas atividades neste negócio a um sentido maior de vida que você tem que aprender a desenvolver. Porque se você descobre qual que é a sua missão, você fica aqui por tempo indeterminado, você fica aqui praticamente por muito tempo, e não apenas como um bico que você tenta ganhar um pouquinho daqui e um pouquinho dali. Então, descobrir qual que é realmente o seu propósito em estar engajado nessa atividade é realmente fundamental. No meu caso específico, a partir do momento que eu descobri que ser útil, ser importante para as pessoas, traz para você um sentido de gratificação tremendo, eu fiz disso uma filosofia de vida. Eu criei como propósito de vida ser útil, ajudar a transformar a vida das pessoas. E esse negócio nosso praticamente consiste disso. É você levar para o maior número de pessoas uma mensagem de bem-estar, onde as pessoas têm a oportunidade de se transformarem, ok? Outra questão que você tem que, já de antemão, ter em mente é você ser um pensador à frente. O que é um pensador à frente? É você entender não só que, neste momento, você está fazendo um trabalho de comunicar o conceito, a ideia que está por trás dos produtos da OmniLife, mas você entender aonde que a própria empresa está indo, você tem uma visão de futuro maior, em termos, inclusive, de objetivos pessoais, aonde você realmente quer chegar. Em outras palavras, você está fazendo um trabalho agora, mas você está construindo um sonho, você está construindo uma vida, você está construindo algo muito maior. Então, daí a importância de você ter essa visão mais ampla, ok? E enxergar longe. Todo esse trabalho, para que realmente ele seja bem sucedido, ele tem que estar orientado a relacionamentos. Não é só entregar um produto, receber do cliente o seu dinheiro, mas construir um relacionamento que vai ser duradouro. Okay? Então, quando uma venda ela é orientada a relacionamento, você constrói algo realmente duradouro. Porque um cliente satisfeito, normalmente, vai te indicar muitas pessoas. E, por estatística, eu tenho percebido que cada cliente satisfeito com quem eu crio um relacionamento, eu, de cara, pego dele em poucos dias, indicações entre 5 a 10 pessoas do relacionamento dela, entendeu? Então, é importante você não só trabalhar esse relacionamento, para poder pegar indicações, mas para construir algo realmente de valor. Ok? Focalizar em prestar serviço de qualidade. Então, essa prestação de serviço faz uma diferença enorme, principalmente quando o cliente está muito preocupado com quanto custa um produto, tá certo? Até que ponto isso vai deixar ele na pitimba se ele realmente investir. Você tem que mostrar que o importante não é bem o quanto custa, mas o quanto vale em termos de prestação de serviço que você está oferecendo para as pessoas. Tem gente que fica preocupada realmente, achar que você está querendo vender algo para ela. E eu deixo isso muito claro, que o meu trabalho é mais na área de prestar um serviço diferenciado para aquela pessoa. Ok? Conhecedor de tecnologias. Hoje em dia, se você não conhecer tecnologias, não souber como operar mídias sociais, saber fazer uso correto delas, possivelmente você vai perder muita venda e vai deixar de fazer fortunas na realidade. Okay? Outra questão, facilitador de tomadas de decisão. É muito comum, quando você está compartilhando ideias com o seu cliente, as pessoas têm dúvidas, as pessoas parecerem
indecisas. Elas não estão sabendo disso, mas a grande maioria das pessoas demoram a tomar decisões. Se você, como facilitador, você contribui para agregar valor ao trabalho que você está prestando àquela pessoa. Ok? Então, você tem que desenvolver essa habilidade. Agregador de valor. Não é só um produto que você está passando para o cliente, mas é um benefício muito mais amplo que você está dando para ele. E, ao mesmo tempo, você está agregando valor quando você aprende a ensinar o seu cliente a enxergar lá na frente, em termos de benefícios, que ele vai colher com os produtos. Ok? E assim você começa a agregar valor, não só no negócio, não só no relacionamento, não só no benefício que você está oferecendo para a pessoa. Líder, é importante você já começar a desenvolver habilidades de liderança, porque, querendo ou não, você está construindo um grupo. Você vai ser exemplo para as pessoas que vão querer te seguir, sejam até clientes ou pessoas já que fazem parte do seu grupo. E depois, ter uma mentalidade de ser dirigido a equipes. O que significa isso? Você tem que aprender a estimular o potencial das pessoas da sua equipe. É uma forma de você criar a coesão no grupo e criar um momento mais forte para que a sua equipe trabalhe unida. Ok? Muito bem. O segredo para fazer com que um cliente compre é motivá-lo a querer comprar. Isso aqui é importante prestar atenção nisso, porque, na realidade, o segredo da venda não é você enfiar o dinheiro no bolso e fazer a venda em si, mas é despertar no cliente o desejo para que ele queira comprar. E como é que a gente faz isso? Nós temos que ajudar as pessoas a sentirem-se bem com relação ao que compraram e consigo mesmas por terem comprado. Então, no contato que você faz com o seu cliente, você tem que deixar essa marca, esse diferencial. A pessoa tem que estar se sentindo bem, tem que estar feliz por ter tido contato com você, ok? Por terem comprado. Porque é muito comum as pessoas comprarem, mas carregar o peso do arrependimento, o peso da dúvida, o peso de será que isso vai me ajudar? Então, quando você aprende a agregar valor ao relacionamento com o seu cliente, tá aí. Você faz ele se sentir bem, ok? Então, a filosofia básica para você ter um sucesso em vendas é você tentar honestamente ver as coisas do ponto de vista da outra pessoa. Isso ajuda demais, porque cria uma empatia e faz com que a pessoa sinta que você está ali para ser útil e não para tirar vantagem, ok? Então, considerações sobre vendas. Primeiro, uma questão é você focar em vender produtos e serviços, ok? Quando você tenta vender algo e se o seu cliente entende que você está tentando vender algo para ele ou para ela, a sensação que as pessoas têm é de resistência. Elas criam uma camada invisível de resistência que impede elas de se sentirem mal. Porque o pior sentimento que uma pessoa pode ter num relacionamento de venda é achar que algo está sendo vendido para ela. Então, vender produto é bom, mas, por outro lado, você tem que entender que, às vezes, a pessoa tem a resistência natural, suas objeções, ok? A outra questão é você vender benefícios e resultados. Aqui você já desarma as pessoas, no sentido de reduzir a resistência e despertar nelas interesses em querer se beneficiarem com o que você tem a oferecer. Então, daí a importância da gente estar sempre contando história de resultados e os tipos de benefícios que o cliente pode ter com essa nutrição que as pessoas vão passar a utilizar. E por serem algo inovador, por ser algo desconhecido da grande maioria das pessoas, é importante a gente criar um diferencial, ok? Para que as pessoas saibam que nós temos na mão algo que praticamente ninguém tem. Então, esse diferencial é importante ser criado. E aí entra, então, como é que você vende conceitos e ideias.
Eu não gosto de vender produto. Eu gosto de vender conceitos, vender ideias. E quando você vende ideias, o interessante que eu descobri nesses anos todos relacionando com o cliente é que aquele cliente se torna um aliado seu. Se ele entender o conceito que está por trás do que essa nutrição oferece, ele sai contando para todo mundo. Então, cabe a você ter uma certa didática de poder fazer o seu cliente entender não só os benefícios, mas principalmente a ideia que está por trás. E ela se torna uma aliada sua no sentido de compartilhar aquilo que você ensinou a elas. Toda pessoa que aprende algo novo, ela se sente mais valorizada para si mesma. A autoestima dela sobe. Então, é importante você estar sempre educando o seu cliente com novos conceitos, ok? E aí, o grande objetivo da venda, praticamente, não é criar o desejo de compra. Em outras palavras, é fazer com que o cliente decida querer comprar. A consequência disso é o fechamento. Então, o fechamento é consequência de que o cliente desejou querer comprar. Só que antes desse processo, o X da questão está em como você vai conduzir todo esse processo, né? O desejo de compra e fechamento é como se fosse o parto, ok? Ao passo que o X da questão é a gestação, é como você conduz isso, até que ponto você consegue criar uma afinidade com o seu cliente, tá certo? A ponto dele querer te ouvir. Porque se você percebe que o cliente não quer te ouvir, significa que existe alguma barreira oculta ali. Então, criar essa sintonia com o cliente, chamando a atenção dele para que ele se interesse naquilo que você tem a oferecer, é uma arte que você tem que aprender a desenvolver. Depois, você tem que tirar dele tudo que é interesse dele. Ou seja, você tem que criar o perfil das necessidades desse cliente para você saber, então, como você vai atender. Aí você entra com a solução. E, nesse momento, as objeções começam a cair por terra, a resistência com relação a quanto custa, essas alturas têm que desaparecer. E, finalmente, então, o desejo de compra ele é construído. E agora eu vou mostrar para vocês como é que eu faço isso, ok? Para que vocês tenham uma noção de como criar um diferencial ao apresentar a nutrição celular da OmniLife para as pessoas. Primeira coisa, você tem que entender que existe um universo de conhecimento que ele está dividido em 3 áreas. A primeira área tem a ver com aquelas coisas que você sabe, com aqueles conhecimentos que você conhece e domina a respeito. Okay? Por exemplo, eu, como professor de metafísica, conheço profundamente o assunto e sei disso. Se você é um engenheiro, exerce sua profissão, tem experiência, então você está lidando numa área que você conhece e domina. Por outro lado, existem áreas de conhecimento que você sabe que existe, mas você não conhece a respeito, porque você não é seu expertise, não é a sua área de experiência, ok? Por exemplo, culinária. Eu sei que existe culinária, mas eu nunca tive interesse em me envolver com essa área, ok? Eu prefiro ficar dentro daquela fatia do bolo ali onde eu domino. Partir para outra área que não é do meu interesse, logicamente, não me estimula. Isso é lógico para todos nós. Agora, aqui que está realmente a fortuna, ok? É a área de conhecimento onde existem informações e coisas que a grande maioria das pessoas nem sabia que existia. Em outras palavras, são coisas que você nem sabia que não sabia, porque já que você não sabia que existia, como é que você ia saber a respeito? Mas é aqui que está a fortuna. Você tem que entender que o que nós temos na mão aqui em termos de OmniLife é algo que ninguém sabe que não sabia, porque eles não conhecem a respeito. Daí a importância de você aprender a fazer criar um diferencial. Ao invés de simplesmente dar para o seu cliente a impressão que você está
vendendo um produto a ponto dele pensar, poxa, mas isso aí tem tantos no mercado, é mais um, ok? Não, você tem que agregar valor. Por isso que você não está vendendo produto. Ah, mas de um resultado. Você mostra resultados, aí a pessoa, mas outros produtos também dão resultados. Pois é, para evitar que as pessoas tenham esse tipo de argumentação ou de objeção, é importante, então, você argumentar em cima de algo que a pessoa nem imaginava que existia. Ok? E quando você dá uma luz, por pouco que seja, na cabeça do seu prospecto, do seu cliente em potencial, com relação ao que você está oferecendo, isso passa, então, a despertar nele um certo desejo, tá certo? De querer trazer essa área de conhecimento para dentro daquele mundo que ele domina. Cabe a você, então, fazer isso. Só que antes você tem que passar pela experiência de dominar essa área e saber o valor que uma informação desconhecida tem. Gente, a micelização é uma informação inédita. As tecnologias por trás do processo de preparo dos nossos produtos é algo que a grande maioria das pessoas nem sabia que existia. Daí a importância da gente saber como levar essa informação para o mercado. Okay? Então, baseado nessa questão, eu vou mostrar como é que, numa certa sequência, eu apresento para as pessoas de forma bem resumida e objetiva o que nutrição celular é. Então, para a gente entrar na sequência, vamos entender realmente como é que você foca no que nutrição celular realmente é. Primeiro, refere-se a proporcionar às células do nosso corpo o máximo possível de todos os nutrientes essenciais em quantidades otimizadas e ideais. Ok? Quantidades otimizadas. A quantidade ideal de nutrientes que o corpo tem que utilizar no dia a dia, na prática, é bem mais do que realmente é estabelecido pelos Ministérios da Saúde. Isso aqui é um fato, ok? E o fato de você colocar esse tipo de qualidade nutricional ou de combustível correto dentro da máquina inteligente do corpo humano, isso faz com que o corpo mude seu padrão de funcionamento de uma maneira impressionante. Então, nutrição celular consiste em proporcionar, ou seja, reunir todos esses nutrientes, tá certo? E a questão agora é fazer com que esses nutrientes cheguem nas células e sejam absorvidos diariamente. Daí a nossa tecnologia é garantir que 99% dos nutrientes vão chegar na célula e não vai haver desperdício. Ok? Então, quando a gente apresenta a tecnologia, já é uma maneira da gente mostrar um tipo de diferencial, um dos tipos de diferencial, ou diferenciais, é que nós temos na mão e que a grande maioria das pessoas não tem, pois trata-se de um universo de conhecimento que elas nem sabiam que existia. Ok? Então, quando você começa a vender conceitos, vender ideias, isso começa a causar mais impacto na cabeça do seu cliente em potencial. Se desperta mais interesse em querer saber mais. E, naturalmente, então, você atrai clientes e, consequentemente, se atrai, inclusive, novos distribuidores em potencial. Ok? Muito bem. Então, para mostrar uma sequência, eu vou agora, resumidamente, explicar tudo que está por trás de nutrição celular. É um assunto muito complexo, é muito, digamos assim, profundo, não é complexo, até que ele é simples, mas é muita informação. Então, eu vou resumir essa quantidade de informação aqui nessa sequência. Grande parte dessas informações vocês conhecem. Eu tenho tudo isso aí estruturado num curso de 35 videoaulas, é um curso online. Então, o que eu vou fazer aqui é apresentar isso de uma forma bem simples, ok? A primeira coisa que eu faço ao sentar na frente de um cliente para vender o conceito, para vender a ideia, e que, de forma que lá na frente ele vai querer comprar, sem que eu mesmo precise perguntar o que ele vai querer, tá certo? É criar uma analogia do corpo com uma máquina. Eu mostro que, assim como uma máquina mecânica, tá certo? O corpo humano também é uma máquina inteligente. Daí a diferença
entre uma máquina burra e uma máquina inteligente. A máquina burra é o seguinte, se ela a máquina não se conserta por conta própria. Já o corpo humano, como máquina inteligente, tem essa capacidade de se consertar. Isso é uma das funções das células do corpo, chamada autorreparo ou autocura. Então, quando você explica isso aqui, você já começa a despertar uma outra visão para a pessoa. Ela começa a entender que a máquina tem que ser bem cuidada. Só que você vai em seguida mostrar que para que essa máquina cuide bem de si e consiga se reparar, eliminando tudo que é discordante, se reparando e se autorreproduzindo, se renovando, se reconstruindo, você tem que explicar que essa máquina precisa de um combustível apropriado. E aí eu mostro que, assim como Coca-Cola, cerveja, não é um combustível certo de uma máquina burra, que é o motor de um carro, por exemplo, porque não vai funcionar, a máquina do corpo humano, o combustível do corpo humano são as vitaminas, proteínas, sais minerais, os aminoácidos, carboidratos, oligoelementos, fibra e água. Ok? E aí, eu ainda brinco dizendo que medicação não é um combustível do corpo humano, assim como Coca-Cola não é um combustível do motor do seu carro. Por aí você já começa a criar uma nova imagem, um novo conceito na cabeça da pessoa. Okay? Você começa a mostrar que a máquina, para ser bem cuidada, tem que ter o combustível correto, usando uma analogia simples e que tem sentido. Okay? Só que, tá bom, e de onde que nós vamos tirar esses nutrientes ou esses combustíveis? Você vai explicar que, lógico, a fonte desses combustíveis ou desses nutrientes, que são o combustível da máquina, é a alimentação. Aí a pessoa pensa, mas eu como uma refeição balanceada, eu como uma refeição boa, não sei o quê. Aí você tem que mostrar que grande parte dos nutrientes que deveriam estar no alimento já se perderam, ok? Porque desde o processo de plantio até o processo de cozimento, o alimento passa por 6 etapas, pelas quais gradualmente ele vai perdendo grande parte do seu valor nutricional, que é o plantio, terra pobre, pesticidas, agrotóxicos, depois, segunda etapa, colheita, ela é feita prematuramente, o alimento não vai ficar bem amadurecido, normalmente a colheita é prematura. Depois você tem que transportar o alimento lá da fazenda para o Ceasa. Nesse período de transporte, o alimento perde também parte do seu valor nutricional. Aí chega no Ceasa, ele vai ser armazenado, ele vai ser estocado. Ali também ele vai perder parte do seu valor nutricional. Agora, se nós vamos aumentar a durabilidade desse alimento, é onde entram os produtos químicos, os conservantes. Finalmente, então, você vai cozinhar. E aí você põe num prato de comida e você acha que está ingerindo uma refeição balanceada. Só que as pessoas não sabem que 60% dos nutrientes que deveriam estar no alimento já se perderam. Então, quando você põe isso num prato de comida, você vai mais encher barriga do que satisfazer as necessidades nutricionais da máquina, do corpo. Então, aí começa, então, uma deficiência nutricional que vai se acentuando. E essa péssima qualidade nutricional dos alimentos, associada ao estresse, estilos de vida errados, tá certo? Mal hábitos nutricionais, tudo isso aí associado a essa carência nutricional que os alimentos incluem, resulta, então, em doenças. Daí o porquê adoecer. As pessoas não adoecem por falta de remédio. Daí o porquê o excesso de peso. Normalmente entende-se que excesso de peso é causado por excesso de caloria. Isso aí é a mesma coisa de dizer que o empregado é incompetente porque você está dando muito trabalho para ele. Não é, não. Ele é incompetente porque ele é incompetente mesmo. Tanto é que, se você aumentar o nível de competência do seu funcionário ou do empregado qualquer, você pode duplicar, triplicar a quantidade de trabalho que você passa para ele, porque ele agora está mais capacitado. Dentro da mesma lógica, acontece também no corpo humano.
Se você restaurar o equilíbrio nutricional a um nível otimizado, mesmo que você ingira mais calorias, o corpo se vira com isso. Ele sabe como lidar com aquilo, ok? Se ativou esse poder energético do corpo, saber o que fazer. Você está restituindo para as células a inteligência inata a ela. Essa inteligência divina que dá para o corpo a capacidade de se autocurar e de se auto-perpetuar por meio de renovação, com que as células constroem ou reconstroem um corpo novo a cada período, isso aí é um fato. Okay? Então, a consequência da péssima qualidade nutricional que o corpo recebe são as doenças. Quando a pessoa começa a entender que ela adoeceu, não é porque é uma obrigação, mas é porque está faltando nutriente, você já está mudando todo o conceito. Ok? E que para perder peso, para controlar o peso, ela tem que estar bem nutrida, porque bem nutrida o corpo sabe se defender também. Você está apresentando um conceito novo. Esse conceito novo faz toda a diferença daquilo que o mercado está habituado a apresentar para as pessoas. Okay? Então, a incompetência do corpo em se curar, em se reparar, está aí a causa porque falta nutrientes nas células do corpo. Essa deficiência nutricional, ao se acentuar, faz com que o corpo trabalhe em níveis de fraqueza, né? De incompetência. Então, essa defasagem do ponto ideal de nutrição ao nível em que o corpo se encontra, aqui que está o problema. Ok? Se você tomar o remédio, você vai fazer o quê? Você vai refazer? De jeito nenhum. Você vai acentuar ainda mais a carência nutricional, porque você está envenenando o seu organismo, você está literalmente intoxicando o seu corpo. Ok? A propósito, na minha casa, desde quando meus filhos nasceram, há 25 anos, há 32 anos o mais velho, nunca entrou um remédio dentro de casa. Okay? Meus filhos nunca viram um médico, nunca foram no consultório médico. Nós nunca tivemos plano de doença dentro de casa. Aquele que você paga todo mês, ok? E espera adoecer, porque é um plano de saúde, mas na realidade é um plano de doença. Você está esperando adoecer lá na frente. Daí a precaução. Como a nutrição celular é um verdadeiro plano de saúde, eu estou planejando ficar bem, ok? Daí o fato de você estar sempre saudável. Medicações, então, não são combustíveis corretos do corpo. Nós não entramos nessa área. Se o médico orientou o seu cliente a usar medicação, simplesmente deixa quieto com o que ele está fazendo, mas mostra que, de qualquer jeito, em qualquer circunstância, o corpo, para sobreviver, inclusive para se recuperar melhor, ele tem que estar bem nutrido. Okay? Então, eu mostro isso bem claramente, inclusive com fatos, mostrando, argumentando em cima desse processo, só para que o cliente entenda como é que a máquina vai funcionar. Gente, eu estou demorando a apresentar isso aqui, mas tudo isso aqui eu falo em 5 a 7 minutos no máximo. Ok? Então, a gente tem tempo, eu vou fazer isso tudo numa sequência lógica, só para vocês entenderem como é que, em cada passo, você argumenta. Então, a saída dos problemas é você, então, eliminar essa carência nutricional. A única forma de fazer isso é restaurando o equilíbrio, a plenitude, a inteireza nutricional das células do corpo. Como o alimento não vai ser suficiente, a gente sabe disso, estamos careca de saber isso, não tem saída, nós temos que ajudar na suplementação. É aí que entra, então, os produtos de nutrição celular como sendo a solução eficaz. Perceba a estratégia que é feita aqui. Nesse processo de argumentação, o que eu estou fazendo e que você deveria fazer? É como se você estivesse cavando um buraco muito fundo e julgando seu cliente lá dentro. No final, ele não tem como sair lá de dentro, porque ele não vai encontrar saída. Você vai ter que ser a solução dele.
Os métodos tradicionais disponíveis no mercado não vão resolver os problemas de saúde que as pessoas estão buscando e de bem-estar. Você tem que se portar como sendo a solução eficaz para ele, dentro daquilo que você está apresentando. Ele não tem escolha, ele tem que te dar a mão e você, então, puxa ele para fora do buraco. Aí você começa a puxar ele para fora aqui, nesse ponto. Quando você começa a apresentar a nutrição celular e mostra como é que ela vai simplesmente restaurar o equilíbrio nutricional. Deu para o corpo tudo que as células precisam em termos de nutrição, sai da frente. Eu ainda brinco com o cliente, vai ser feliz, vai viajar, vai distrair, esquece do corpo. Deixa que o corpo agora está livre para exercer suas próprias funções. Quanto menos intromissão você causar nas células do seu corpo, mais milagre o corpo é capaz de fazer, porque mais liberdade o corpo tem para exercer suas funções, desde que você nutra ele adequadamente com o combustível correto, tá certo? Agora, como é que é isso? Por quê? Primeiro, eu costumo dizer que a nutrição celular da OmniLife é a única coisa no planeta que é 100% pura em termos de alimento. E aí eu explico o processo, que os alimentos são cultivados em ambientes puros, tá certo? Eles são colhidos na hora certa, eles passam por teste de qualidade, se passarem no teste, ele passa por um outro teste ainda mais acentuado em termos de identificar a qualidade nutricional dos alimentos. Se eles passarem nesse período de teste, então eles são aproveitados. E assim como o sistema digestivo tem a função de extrair do alimento os nutrientes, começando na boca, a ingestão, a digestão no estômago, tá certo? Na mastigação você tem ácidos e enzimas que ajudam a triturar o alimento. Você vai engolir, o suco gástrico então é secretado no estômago, que vai quebrar o alimento em partículas ainda menores, e aí, a essas alturas, quando a digestão vai ocorrendo, o alimento sai do estômago e entra no intestino delgado, que é o nosso segundo cérebro. Ali, então, os nutrientes são extraídos do alimento. E o corpo é nutrido do intestino. Até então, não expliquei a micelização, estou explicando simplesmente o conceito tradicional, né? E aí a importância também da pessoa cuidar da flora intestinal. O intestino precisa de estar saudável para que essa absorção ocorra. Olha que tudo isso eu estou explicando em poucas palavras, ok? Nosso intestino, não sei se você sabe, mas eu aprendi isso nos Estados Unidos, ele retém de 2 a 21 quilos de toxina, ok? Como ele é igual a uma vela de filtro, deixa passar água, mas retém a sujeira. Chega um ponto que nem a água passa, você tem que pegar a vela e limpar para aumentar a vazão da água e melhorar a qualidade da filtragem. O intestino é a mesma coisa. Se você não estiver ingerindo a média de 25 a 30 gramas de fibra por dia, é coisa pra caramba. O ser humano normal consegue ingerir de 8 a 12, 13 gramas. Imagina 30 gramas de fibra. E 35 ml de água para cada quilo que você pesa, a flora intestinal vai estar comprometida. E aí a absorção do corpo é reduzida. A maior parte dos nutrientes já está faltando nutriente na comida. E aí você coloca esse alimento carente de nutrição dentro de um ambiente onde a absorção fica dificultada, a carência nutricional se acentua ainda mais. Okay? Normalmente, o nível nutricional do corpo oscila entre 5% a 35%. São as informações que eu tive quando eu fui treinado por uma equipe científica nos Estados Unidos, há 25 anos atrás. Imagina. Só uma pessoa em cada 100 no planeta tem um nível nutricional de 60%. Okay? Nossa, no nosso caso aqui, nós vamos mais além, né? Todo mundo sabe. O índice de absorção é 99%. Tem um negócio diferente. Ninguém tem o que a gente tem. Ok? Então, os nutrientes são extraídos do alimento, eles são concentrados, compactados, depois eles são fracionados. Aí que você explica a micelização. Eles são fracionados a uma dimensão microscópica, né? 1000 vezes menor do que uma célula, 50 vezes menor do que um glóbulo vermelho, joga na água, a molécula de água vai criar uma camada protetora em torno desses nutrientes, encapsulando-os. A água, quando é
tomada, ela não precisa de ser digerida, porque ela já vai direto. E o acesso da água às células é quase que imediato, praticamente. Então, esses nutrientes chegam nas células em segundos ou pouquíssimos minutos, de forma que digerida, triturada, né? Digerida e finalmente absorvido e os detritos eliminados, isso é um processo demorado. Dependendo da condição da flora intestinal da pessoa, pode levar de 9 a 12 horas. E se tiver muito intoxicado, ainda mais com carne vermelha ou proteína animal, isso pode levar bem mais do que esse período. 48 horas, 4 dias, 7 dias, e aquilo vai retardando o processo de absorção. Então, quando você explica tudo isso, chegou os nutrientes nas células, acabou. Você restaurou o equilíbrio nutricional, as células agora sabem o que fazer. É como se você pegasse um empregado muito incompetente, que por mais que você tentasse explicar para ele como é que fazia o serviço, a informação entrava no ouvido e saía no outro, ele não sabia o que fazer com a informação. Agora, você pega esse mesmo empregado incompetente, você aumenta o nível de competência, porque você torna ele esclarecido, na hora que você começa a explicar o que ele vai fazer, chega você e fala, pode deixar que eu já entendi. É a mesma coisa, quando você dá nutriente para as células se encontram em estado otimizado de performance. Elas têm inteligência para saber o que fazer, e aí elas passam a exercer suas funções de forma muito além do normal, ok? Se você tiver excesso de peso, você perde. Se você tiver falta de peso, você ganha. A simetria do corpo começa a ficar melhor distribuída e as doenças somem. Não porque a nutrição curou essa ou aquela doença, mas é porque o corpo aprendeu a fazer seu próprio trabalho de se reparar. Eu tenho um cliente que me ligou recentemente perguntando quais eram os produtos para controle de peso, porque ela tinha perdido 24 quilos e ela não lembra de ter tomado nenhum produto para perder peso. Porque estava todo mundo querendo saber como é que ela tinha perdido peso, porque queria usar o que ela tinha usado e ela não sabia. Eu não passei produto para ela para controle de peso, eu nem sabia que ela tinha excesso de peso. Eu conheci pelo telefone, indicação. E 4 meses depois, quando eu a vi, para mim ela sempre foi magrinha, ela tinha perdido 24 quilos. Mas o corpo foi totalmente remodelado, porque ela tinha problema de trombose, ela tinha problema de câncer, ela tinha problema de tanta coisa que é uma lista. Eu fui passando os produtos, as doenças sumiram, só que o corpo se remodelou, ok? A ponto de todo mundo querer saber o que ela tinha feito. Então, esses benefícios para a saúde, para o peso e para a idade, é a coisa mais impressionante. Nesses 25 anos que eu trabalho na área, eu percebi uma coisa, que uma pessoa que usa nutrição celular por um ano, normalmente, ela rejuvenesce uma média de 10 a 20 anos, em termos de idade biológica. Ok? Todo mundo sabe o que é idade biológica, né? A idade cronológica é a data que você nasceu até hoje. A idade biológica é diferente da cronológica. Tem a ver com o vigor energético com que as células do seu corpo exercem suas funções. E isso está diretamente associado à questão do equilíbrio nutricional. Ok? Quanto mais nutrido o corpo, mais você estanca o processo de envelhecimento. A carência nutricional faz você envelhecer muito mais rápido. Ao passo que o equilíbrio nutricional estanca o processo. Exemplo, se você pegar um documento, fizer uma cópia xerox disso aqui, você vai saber qual que é o original e qual que é a cópia, porque vai haver uma perda na qualidade da imagem. Se você pegar a cópia e fizer outra cópia, você vai ter uma perda ainda mais acentuada. Ok? E se você continuar fazendo cópia em cima de cópia, em cima de cópia, em cima de cópia, daqui a pouco você tem uma folha em branco. Como o nível nutricional do corpo normalmente é de 5% a 35%, é um estado de incompetência. Então, as células, ao se reproduzirem, elas perdem no vigor, na própria energia, elas perdem na qualidade. E aí os órgãos entram em enfraquecimento, em estado de decomposição. Daí o porquê a gente envelhecer. Ok? Quando você restaura o equilíbrio nutricional das células, é como se você tivesse inventado uma máquina Xerox tão perfeita que, ao fazer cópia de um documento original, você pega a cópia e coloca aqui do lado, e você fala, qual que é o original, qual que é a cópia? Você não sabe.
Aí você pega a cópia e faz outra cópia. Você continua na dúvida, cópia em cima de cópia, em cima de cópia, com uma máquina Xerox de altíssima qualidade, até se chegar na folha em branco, você vai levar muito mais tempo. O mesmo ocorre no corpo. Na medida que você restaura o equilíbrio, o corpo ele se reproduz, ele se renova. Por exemplo, a pele sua é renovada a cada 25, 28 dias, o seu esqueleto a cada 3 meses, seus pulmões a cada 6 meses, o seu fígado a cada 6 semanas. Okay? Então, você tem um corpo novo dentro de um período. São 100 trilhões de células, dividido por 1 bilhão hora, faz a conta. Você vai descobrir que a cada 4, 5 anos, seu corpo é totalmente novo. E, no entanto, você está envelhecendo. Okay? Com a restauração do equilíbrio nutricional, você estanca esse processo. Por exemplo, eu tenho 67 anos. Quando eu subo na balança de bioimpedância, eu sugiro que todos vocês tenham uma, porque ali você vai pegar todo mundo. Eu pego adolescente de 19, 20 anos de idade, que ao subir na balança tem 70. A mãe, que tinha 40, 50, é mais nova do que a filha de 17, 18, 20 anos. Olha que loucura. É 1 ano de uso de nutrição, você começa a ver como é que a pessoa vai rejuvenescendo. Eu pego pessoas de 70 anos de idade, faço essa avaliação de bem-estar, de impedância. Quando 1 ano depois, você vê que a pessoa é outra. É 10 anos, 20 anos mais nova. Okay? Então, por aqui, você pega qualquer cliente. E você tem que saber explicar isso em pouco tempo. Eu estou monitorando meu tempo aqui para eu refazer isso tudo de novo para vocês em 5, 6 minutos, ou 7 minutos no máximo. Ok? Muito bem. E assim, a autocura. Nesse processo, o corpo está se consertando. Os produtos não têm nenhum fim terapêutico. É só o combustível certo da máquina. E a partir daí o corpo se vira. Ele vai fazer seu próprio milagre de se auto-perpetuar. É sobrevivência. O universo todo trabalha dentro da mesma lógica. Ele se autossustenta, ele se auto-perpetua. E essa inteligência está embutida nas células que copiam esse padrão divino e faz esse trabalho de se autossustentar. Ok? Aí a autocura. E a autorreprodução é a célula se renovando, se reconstruindo e o seu corpo sendo restaurado à harmonia e, ao mesmo tempo, renovado. Ok? Depois, agora sim, depois de explicado todas essas etapas, agora que eu vou mostrar os frutos, agora que eu vou falar dos depoimentos. Nessa hora, desculpa, que eu começo a falar para o meu cliente os resultados. É a hora que eu conto a minha história, é a hora que eu pego um vídeo e mostro o resultado de um, o resultado da outra, sempre adequando a necessidade daquela pessoa que está ali na minha frente. Só aí que eu mostro o que os resultados são. Então, eu não vendi resultado, eu não vendi produto, eu não vendi resultado, mas eu, o tempo todo eu só vendi ideias novas, conceitos. Ou seja, ideias que fazem parte de um universo de conhecimento que 99,999% das pessoas não faziam a menor ideia de que isso existia. Você vai ser o diferencial da pessoa, levando essa informação para ela. Você vai fazer uma diferença enorme. As pessoas vão olhar para você como... Você vai virar psicólogo, mentor, pastor, conselheiro, coach. Você vira tudo para aquela pessoa, porque ela percebe que você tem conhecimento e você tem algo novo a oferecer. Você realmente fez um diferencial na vida dela. E aí, então, só aí eu apresento os produtos. Só aí eu abro um panfleto, só aí eu entrego o panfleto e resumo e mostro que cada produto está bem descrito de forma resumida, no sentido do que eles proporcionam ao corpo. E agora, então, eu adequo à necessidade daquele cliente. Porque antes de eu fazer a apresentação, ele já me contou, eu já tirei dele toda a informação, eu já tracei o perfil de necessidade daquele cliente, eu sei como apresentar a solução. Mas para todos, independente do que a pessoa precisa, eu apresento essa sequência de ideias. Ok? Então, tá aí. E aí, então, você vê, são 16 passos. Eu resumi isso aqui de uma forma bem rápida, para poder vocês terem uma noção de como é que vocês constroem um argumento de vendas. Então, vamos lá. Eu ainda tenho 10 minutos. Eu vou fazer rapidamente uma apresentação. Suponhamos que eu esteja na frente de um cliente e eu vou começar a apresentar para ele
essas informações. E você segue aí na sequência. Se bater com a informação igual, vocês vão entender onde está encaixando a informação. Ok? Muito bem. O corpo humano é igual a uma máquina. Diferentemente de uma máquina burra, que se estragar, der defeito, acabou, você tem que trocar as peças. O corpo humano é uma máquina inteligente, que tem a capacidade de se consertar e de se autocurar. Só que para exercer essa função de forma adequada, precisa de ter diariamente presente um combustível correto e adequado que dê condições para essa máquina funcionar. Ok? Curiosamente, medicação não é e não são combustíveis dessa máquina, assim como Coca-Cola não é o combustível do seu carro, porque não vai funcionar. Ok? Mas o combustível do corpo humano são as vitaminas, proteínas, sais minerais, aminoácidos, carboidratos, oligoelementos, fibra e água. Se você conseguir pôr isso aqui, o corpo faz maravilhas. Agora, de onde você vai tirar isso? Teoricamente, você vai tirar isso da comida. Só que, infelizmente, as pessoas não sabem que do processo de plantio ao processo de cozimento, o alimento perde tanto do seu valor nutricional que quando você põe num prato de comida, o que você acha ser uma refeição balanceada, na prática você vai estar mais enchendo barriga do que satisfazendo a necessidade nutricional das células do seu corpo. A consequência disso é que, gradualmente, você começa a ter uma deficiência nutricional. E você vai associar a essa carência nutricional os estilos de vida errados, mau hábitos nutricionais, tá certo? O estresse, ok? Tudo isso aí acentua ainda mais essa deficiência nutricional no nível celular do corpo. A consequência disso são as doenças, daí o porquê a gente adoecer. E o curioso, daí o porquê você engordar. Você sabia que você ganha peso não é porque falta, desculpa, não é por causa de excesso de caloria, mas porque falta nutrientes nas células do seu corpo? Ok? Muito bem, se você restaurar o equilíbrio nutricional, o corpo então sabe o que fazer. Então, mas por que ele trabalha em estado de incompetência e adoece? E por que você ganha peso com o passar dos anos? Porque falta nutriente. Os alimentos, infelizmente, não têm os nutrientes ideais que o corpo precisa. Okay? Tá, geralmente, no caso de doença, você vai recorrer à medicação. Aí você toma um remédio para o estômago, por causa de uma gastrite, e de repente você vai tomando mais, aquilo vai te destruindo, vira uma úlcera, afeta o fígado, sobrecarrega o fígado, e aí quando vai bater na pressão arterial, infelizmente o médico chega para você e fala, não tem cura, mas tem controle. Aí você fala, amém, amém, para uma baboseira dessa, só porque você não conhece o que nós temos na mão. Ok? Então, a única saída desse processo todo, você sair dessa amarração, dessa escravização, ou dessa escravidão, né, a dependência de medicação, é você devolver para o corpo tudo que ele precisa em termos de nutrientes. Okay? Você tem que restaurar o equilíbrio, essa plenitude nutricional. E a partir daí o corpo se vira. Só que você não vai conseguir isso via alimentação, como eu expliquei agora. A carência nutricional dos alimentos é muito acentuada. Não vai dar para o corpo condições ideais de funcionamento. Então, é aí que entra o que eu tenho para te oferecer. É o que a gente chama de nutrição celular inteligente. Por que inteligente? Porque reúne tudo que o seu corpo precisa. E avançada. Por que avançada? Porque tem tecnologia que garante que os nutrientes que estão aqui vão chegar nas células do seu corpo. Agora, de onde que veio isso? Isso são alimentos normais que você come, plantas, ervas cultivadas, todas em ambiente puro, saudáveis. Depois que o alimento é colhido, ele passa por um período de teste, a qualidade nutricional é feita, extrai-se em laboratório, por meio de uma tecnologia, os nutrientes que estão ali dentro, coisa que o seu sistema digestivo faz, normalmente, quando você ingere um alimento, isso já foi feito por meio de tecnologias avançadas, tipo nanotecnologia, picotecnologia, em que o alimento é fracionado a uma dimensão microscópica. Okay? E aí esses nutrientes, ao serem concentrados, compactados, em formato de sachê, você mostra um sachê para a pessoa, você põe isso aqui dentro do copo d'água, a molécula de água vai pegar esses nutrientes e vai transportar esses nutrientes para as células do seu corpo. Chega lá de forma imediata, praticamente, coisa que, pelo sistema digestivo normal, levaria muitas horas e um processo extremamente estressante para o próprio corpo, tirar do alimento os nutrientes. Primeiro, porque o alimento já não tem. Segundo, porque a maior parte dos nutrientes que estão ali não vão conseguir chegar nas células do seu corpo. Os nutrientes são normalmente absorvidos no intestino. Só que o seu intestino tem de 2 a 21 quilos de toxina.
É igual a vela de fio da sua casa. Chega um ponto que nem a água passa. Você tem que pegar a vela, limpar, eliminar o excesso de sujeira para aumentar a vazão da água e melhorar a qualidade da filtragem. Você tem que fazer isso com a flora intestinal. Você tem que diariamente ingerir 25 a 30 gramas de fibra, porque é igual o óleo no motor do carro. Se o motor do carro precisa de 5 litros de óleo, você só coloca um, as peças vão agarrar e vai fundir. Você precisa de 25 a 30 gramas de fibra para o bolo alimentar entrar e transitar suavemente ao longo desses 7 metros de comprimento, que é o intestino delgado que a gente tem nessa parte inferior do abdômen. Só que para ele fluir, esse bolo alimentar fluir, tem que ter o óleo lubrificante, que no caso seria a fibra. Ok? E ao mesmo tempo você precisa de água. Por média de 8 copos d'água por dia. Você toma isso? A maioria das pessoas não toma, nem sabiam disso. Ok? Muito bem. No nosso caso, essa nutrição celular, nós temos uma tecnologia própria, patenteada, chamada de micelização. Eles pegam do alimento os nutrientes, fracionam, você joga no copo d'água, a molécula de água leva os nutrientes para as células, de forma que os nutrientes vão chegar nas células diretamente conduzidos pela água, não vão passar pelo intestino como um método normal. Então, ao invés de levar 9, 12, 15 horas, nós estamos falando de poucos minutos. Aí, seu corpo, ao receber esses nutrientes, restaura a sua própria plenitude nutricional. Isso ativa a capacidade do corpo de se curar. E assim, seja qual for a doença, seja qual for o problema, o corpo se vira. Como quem dá nome para a doença é a indústria farmacêutica e a medicina, nós não vamos interferir. Mas o fato de se dar para o corpo que ele precisa em termos nutricionais, ele começa a se consertar. Ele vai se consertando, se curando, e começa, então, um processo natural de renovação. O corpo se renova a cada período. Você sabia que você pode ter um esqueleto novo a cada 3 meses? Isso tudo documentado em literaturas. Ok? Se o cliente precisa, eu ainda mostro. Você sabia que o seu fígado é novo a cada 6 semanas? Sua pele a cada 25, 28 dias? Então, se você tiver com a nutrição baixa, as células vão se reproduzir do jeito que elas estão. É daí para pior. Se você restaura o equilíbrio nutricional, as células vão se reproduzir daqui para melhor. Aí você vai perceber um rejuvenescimento incrível no seu organismo. Você vai perceber que você está mais cheio de vigor, mais renovado, tá certo? Até a sua idade biológica vai cair. É impressionante. Uma média de 10 anos por ano. Desculpa, a média de 10 anos de idade biológica por um período aí de um ano e pouco de uso dessa nutrição. É impressionante. Agora, olha só esses depoimentos. Repara aqui para você ver. Olha essa pessoa que usou esse produto. Olha o depoimento dela. Olha o meu caso. Ok? Eu conto minha história. Tá certo? Então, em outras palavras, baseado no que você me disse, a sua necessidade é essa. Ó, aqui está a relação de todos os produtos que nós temos disponíveis no Brasil, tá certo? Com um resumo de benefícios que cada um deles oferece para você. Está aqui, ó. Você vai precisar, dentro do que você me disse, desse produto. Está aqui. Aí sim eu apresento os produtos. E aí eu ponho a pessoa para degustar. Ok? Faz uma diferença enorme. Em momento nenhum eu perguntei se ela queria comprar. Em momento nenhum eu fechei venda, eu forcei barra. Essas alturas ela pede, ela implora para comprar. Por mais, mesmo que eu fale que ela vai comprar 1 ou 2 produtos, pode ser que naquela hora ela comprou 1 ou 2 produtos, mas amanhã ela me liga, pô, mas você não me falou desse aqui, ó, tem outro aqui que é muito bom para os ossos, tem um aqui que é muito bom para os olhos. Eu também estou precisando, minha tia também precisa. Ô, gente, isso aqui vende e corrobora tudo que você acabou de falar. Ok? Então, é isso aí, gente. Eu só tenho mais 1 minuto para encerrar, mas, basicamente, eu não vendi produto, eu não vendi resultado, eu apresentei conceitos e ideias. Por isso, vocês têm que se tornarem experts dessa área. Vocês têm que dominar esse assunto. Vocês têm que ir nesse universo de conhecimento que você nem sabia que existia, dominar a informação, e agora você vai ser um missionário. Você vai levar essa informação para o mercado. As pessoas precisam de saber disso. E você vai ser um agente de mudança impactante na vida de todas as pessoas com quem você vai se relacionar. Ok? Então é isso. E aí, só para finalizar, dando um panorama bem amplo do que é bem-estar, está lá.
desintoxicação vai ocorrer, equilíbrio nutricional, índice glicêmico, antioxidação, pH sanguíneo, equilíbrio hormonal e, finalmente, inteligência emocional. Eu ainda mostro para a pessoa que essa é a ideia correta de bem-estar. É a pessoa se sentir bem por completo, se sentir bem por inteiro. E tudo isso vai ocorrer no organismo da pessoa se ela fizer uso dessa nutrição. Ok? Acabei em cima da hora. Não dá nem tempo de eu ver aqui se tem algumas perguntas, mas eu preciso, então, passar o bastão aqui para o nosso amigo, nosso líder, diamante, Lex Miller. Então, agora eu vou chamar o Lex Miller, passar para eles. Qualquer pergunta que tiver aí, simplesmente eu não vou ter tempo mais para responder, mas no paralelo aí, se alguém quiser, pode me chamar e eu posso ajudar a esclarecer dúvidas, ok? Legal demais. Com Marco, vocês, o Lex Miller, para falar sobre acompanhamento de clientes, não é isso? E formação de equipe. Assuma o bastão aí, fantástico. Lex. Beleza? Obrigado, Marco. Gente, Valeu. que Um treinamento com o abraço. Marco Aurélio espetacular. Marco, deixa eu fazer uma pergunta. Você quer 5 Sim. minutos de tempo para esclarecer alguma dúvida aqui do pessoal do chat? Pô, bom, eu nem sei, eu não tive Não. nem tempo de ver aqui no chat. Se alguém tiver alguma pergunta específica, se você Ó, puder coordenar aí para mim, eu tá, posso eu vou ajudar a ler responder. aqui algumas perguntas que eu achei interessante, que pode ser a dúvida de todos. Aí você explica com as suas palavras, olha. Certo. Pessoas perguntaram aqui como vencer a objeção sobre a questão da tabela nutricional que vem na caixinha do produto. O que você diz para o cliente quando ele fala alguma coisa sobre a tabela nutricional? Bom, primeiro que eu falo que aquilo ali é uma lei de rótulo, ok? A lei de rótulo significa que o Ministério da Saúde exige que aquela quantidade de nutrientes seja impressa no rótulo. É uma lei de rótulo. Aí, se a pessoa fala, mas eu tenho um produto X aqui que fala que é a mesma coisa, tem os mesmos produtos que o seu tem. Como é que o seu é mais eficaz que o meu? Aí eu explico a diferença entre composição, que é o que isso. Eu tenho um produto A, e tem o produto B. Os dois são compostos dos mesmos elementos, dos mesmos nutrientes, ok? A diferença nossa não está na composição, está na formulação. A formulação é o que você combina com o que e na quantidade correta. Então, você tem dois produtos, o X e o Y. Todos dois são compostos de A, B, C. Só que o produto X tem 30% de A, 50% de B e 20% de C. Já o produto Y tem 70% de A, 10% de B e 20% de C. É o mesmo produto? Não. O segredo é a formulação. É aí que entra a nossa, não só tecnologia, mas o conhecimento científico que está por trás desses produtos. Né? Respondi, não? Fantástico. Isso aí. Olha, eu quero aqui aproveitar e falar o seguinte, o Marco Aurélio, ele é um especialista no assunto, né? Ele compartilha bastante coisas legais através das redes sociais dele também. Então, se alguém quer mais conhecimento nesse meio, o Instagram, né, do Sim. Marco é o Marco Aurélio Pacifici, tudo junto. Estou compartilhando Isso. aqui porque às vezes vocês estão aqui e querem se aprofundar mais e lá vocês encontram Isso. sobre isso. Tem o Facebook também, né? Marco Aurélio Pacífico. E Você é o Segredo, no Facebook, na área de desenvolvimento pessoal. Tá bom? Perfeito, Marco. Gratidão, obrigado. Olha, eu já participei de palestra com você, mas o treinamento sucinto igual esse aqui eu nunca tinha visto. Tá de parabéns aí. Fantástico. Valeu! Um Obrigado. abraço!